te dizer, assim, você falou de assédio e essas coisas todas, eu vou te dizer que a única pessoa no meio da não te comédia... assediou. Não, pelo contrário. Todas, apesar de Pelo brincarem contrário, quem me muito... assediou. No meio da comédia. Todos os humoristas, apesar de brincarem muito comigo, que brincam muito, são extremamente respeitosos Sim. comigo, muito. A galera não imagina, assim, quantas vezes eu sair do palco e o Rabin me zoando, vai lá, Cris, desculpa, foi mal e tal. Curiosamente, uma pessoa muito bandeira politicamente correta foi a única pessoa que me faltou com respeito e tentou me agarrar atrás da cortina. Você precisa falar isso agora pra mim. Quem era? Te falo depois. Não vou falar aqui. Não vou falar aqui. Meu Deus. Não vou E falar a aqui. curiosidade? Humorista politicamente Agora eu vou correto. te falar uma coisa. Foi uma pessoa que negou vir aqui. Você sabe quem é. Meu Deus do céu. Você sabe que eu sou uma besta, eu não presto atenção em nada disso. Não, ela vai te contar. Aí depois eu conto. Não, o que eu não presto atenção, assim, eu nunca pensei nisso. Não, não falei, será que alguém assediando alguém? Porque a Cris é professora mãe da Má. Não é? A Michelle é a mulher do Robson. A gente não vê como... Né? Mas então, Caramba. é muito... Eu falei curioso porque eu não pensei em uma palavra melhor. Mas é muito estranho isso, né? A gente vê acontecer umas coisas assim. Normalmente, quem mais tem o discurso... Né? Sei exatamente Quem mais do... o mais politicamente correto. Isso, como a gente viu há pouco tempo, tudo né? Bem? Tem problema por você? Você se ofende? Não, tudo bem. Você pode decidir se eu vou ao toalete ou pesquisar quem é o comediante. Não, se você for, então, pera. Então grita quando você terminar que eu vou te limpar. Mas sabe o que eu acho também? Que não tem assédio como a gente acha no... Eu acho que quando começou o stand-up, a gente já começou com essa cabeça. Aqui não tem diferença. Eu tenho muito isso, assim, eu não vejo diferença. Porque as pessoas falam, as meninas do stand-up. Eu nunca pensei nas meninas do stand-up. Eu penso nos comediantes no geral, ou nes comediantes, que agora a gente tem que falar isso. Sim. Eu nunca vi essa diferença. Você via muito os meninos e as meninas? Quando eu cheguei, não. Não via. E foi até uma conversa que eu tive com o Oscar uma vez. Ele falando assim, alguma vez... Porque é diferente eu falar com os meninos que estão chegando hoje, e é diferente também eu falar com as meninas que estão chegando hoje, que estão encontrando outro cenário. Então o Oscar veio falar pra mim, Cris, você sentia isso? Você tinha isso? Eu falei, Oscar, nunca senti, pelo contrário. Os meninos do meio, que eram os meninos do meio quando eu cheguei, que era o Danilo, o Oscar e tal, todos... não só extremamente respeitosos, como me tratavam de profissional para profissional. E meio viados também. Eles estavam estourados no CQC e tratavam com o maior carinho, o maior respeito, sabe? Eu lembro uma vez que eu fui abrir o solo do Oscar, era uma cidade longe. E, a gente tava buscando a oportunidade, todo mundo que tava começando, né? E ele fez questão de falar pra produção bancar a minha ida. Tipo, pagar minha gasolina, que era uma coisa que não... Você não faz, a pessoa quer ir, vai. Quer abrir meu show, abre aí e tal. Mas o problema é teu. Mas ele fez questão de me ajudar mesmo, assim, porque ele sabia que aquele custo pra mim era um custo alto pra alguém que tava começando e não tinha, né? E ele fez questão de bancar. Eu nunca esqueço disso, assim, dessa... Mas uma coisa que eu já percebi é que, às vezes... Pode acontecer da pessoa cobrar um olhar pra ela que ela mesma não tem com ela. De profissionalismo. Entendi. Sabe? Então, assim, eu não sei se eu posso dizer isso, porque eu sempre tive uma postura profissional. Com todo mundo. Você sempre foi muito. Então, aconteceu uma vez pra nunca mais. E foi bem escroto, inclusive, no momento. Mas, assim, com todo mundo sempre foi extremamente respeitoso. Então, eu não sei se eu posso dizer... Fala, parece que eu tô chorando, né? Não, o meu cílio dobrou. Eu não sei se eu posso falar que não tem ou que tem, porque eu posso responder por mim. Eu posso falar por mim. Eu, com a minha postura no meio, com a minha postura com os meninos, com a esposa dos meninos, com não sei o quê. Pra mim, nunca tive problema nenhum. Nem de preconceito, ou de machismo comigo, ou de não sei o quê. Não, eu tive problemas, sim, porque tem uma coisa, de etarismo, com certeza, né? Às vezes me anunciam de uma maneira que me ofende. Mas, se você fala alguma coisa, a pessoa fala, mas você é comediante, não aceita piada? É que eu sempre falo. Existe uma diferença de você fazer uma piada comigo e você me ofender, não é? A Cris acabou de me ofender, por isso você não ouviu.
O que você falou, minha parça? O coitado já tá aqui Mas contra a não é- vontade dele. ele já nem demorou queria ter 3 vindo. horas pra Deus do chegar. céu, vou te contar. Mas não, que a gente tá falando o seguinte, que no meio da comédia stand-up em São Paulo, no Rio também, né? O Rio não tem quase mulher fazendo, né? Uma coisa. O Cláudio Torres Gonzaga me contou uma coisa muito interessante. A França, o stand-up na França é totalmente feminino. Tem poucos comediantes. Eu vi até uma vez que eu fui para lá, eu falo um francês que é o suficiente para não passar fome nem dormir na rua. Mas fui ver. É uma língua latina, você acaba entendendo algumas coisas. E era um comediante que eu gostei. Sabe quando você fala, bom, como é que eu vou aproveitar isso? O timing. O jeito do cara no palco. Você fala, meu, ele é engraçado pra cacete. Mas diz que a comédia na França é feminina. E isso é uma coisa que eu tô falando muito ultimamente, que eu tô com um problema com as mulheres do stand-up. Eu já acabei de falar que não vejo diferença, mas tem uma coisa que acho que eu já conversei isso com você. Tá um pouco difícil de entender que você tem uma voz, né? Não a Cris, nem a Mel Maher é maravilhosa nisso. Mas eu tô achando que as mulheres estão querendo traduzir os textos dos homens. E eu acho que não é isso. Eu acho que você tem uma voz como mulher, como comediante, que você pode usar para... Não é nessa coisa do feminismo mesmo. Você entendeu? Que eu sou feminista desde o dia que a Betty Friedan queimou o primeiro sutiã. Eu nunca entendi diferença. Entendeu? Eu nunca entendi essa história. E eu fui criado numa época que a dona de casa, o marido é um provedor, não é? E eu tô achando que algumas, elas estão abusando da... Você está entendendo o que eu estou falando? A tradução do texto. Não é? Não, você não precisa fazer o que os caras fazem. Você pode usar a sua voz como comediante para... não sei falar a palavra. Para influir, né, ter uma influência saudável na jovem mulher que está indo assistir você num clube de comédia. E eu tô achando que ainda tá... Vejo você, a Mel, a Ariana... Tem uma turminha que está indo bem. Mas algumas pessoas acho que não estão entendendo que não é para você ser um homem de saia. Tá entendendo É para o que eu ser tô mulher, falando? né? Sim. É para você ser uma mulher com voz. Não é para ser uma mulher que faz um texto respondendo ao que os homens fazem no palco. Entendi. Elas transferem o texto masculino pro isso, universo feminino. Entendi. Não é isso. Você pode usar a tua voz de outra forma. Entendi. Não é? Eu estou fazendo um texto, eu estou com 65 anos. Eu estou fazendo textos agora para pessoas da minha idade. É um fracasso de bilheteria. A maioria já morreu. Não, mentira. É isso, é fazer... Ninguém que vai se identifica com o texto. Não, eu estou fazendo o seguinte. Então, quando eu subo no palco, eu falo, que eu me sinto jovem, me sinto ótimo, mas queira ou não queira, quando eu acordo de manhã, eu falo, o que aconteceu com o meu joelho hoje? Não é? Então, vamos brincar disso. Como é que você soluciona isso, né? Mas quando você diz homem de saia, o que elas dizem no texto? Só para eu entender. Mas é isso. Eu acho que eu falei errado. O que eu quero dizer eu acho que a mulher na comédia tem um forte poder de influência e ao invés de apenas responder ao que os homens falam das mulheres, geralmente na comédia muito machista, não é? Eu acho que não. Elas têm que responder. Não é responder a esse machismo. Criar um texto. É criar um texto que fala, olha, não, é muito legal você ser mulher na comédia. Não é? Eu não preciso responder para eles. Não é? Eu vou falar... Não sei se dá para entender isso direito. Não dá corte isso. Não, vai dar. Mas não é. Sim. Não é. É você usar essa tua voz. Eu estava... Uma análise, por exemplo. Quando, nos anos 90, tinha Friends. Não é? O Friends era um grande sucesso. Se você vê hoje... Você fala assim, mas as três eram histéricas, né? Elas ficavam aos berros, elas conseguiam as coisas aos berros. E daí você vai seguindo, porque é muito legal, elas são grandes atrizes, tal. E daí vai chegando no final do Friends, você fala, pera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. A Mônica é um grande sucesso, né? É uma mulher de um grande sucesso, é uma grande chefe. Ela e o marido, que é o Chandler, eles vão morar numa casinha no subúrbio e criar os seus filhos, ok? A Rachel, ela consegue ser a filhinha de papai que vira uma executiva da Louis Vuitton em Paris. Era a hora do Ross virar e falar, não, então eu vou para Paris e vou estudar geologia, não é? Não vou ficar aqui. Não, ela abandona isso pelo amor do Ross.
we're on a break. Você assistiu Friends? E a Phoebe, que era a mais livre, você entendeu? Que era morou na rua, a mãe se suicidou, ela rompeu com a família, rompeu com a irmã. Ela termina casando de véu e grinalda. Então, assim, parece que os Estados Unidos parou, né? Voltou 50 anos. Essa foi a impressão que eu fiquei do Friends. Aí você assiste 15 anos depois, Downton Abbey, onde as mulheres são poderosas. Você assistiu Downton Abbey? Não. Elas são poderosas. Mas Em já ouvi 1914. ótimas referências sobre a série. Não é? Porque é a mulher de hoje. A mulher de hoje é poderosa, você Sim. entendeu? Ela está em pé de igualdade, é ridículo falar, mas é isso. Acabou essa diferença. Para mim, pelo menos, acabou. E as mulheres do Downton Abbey, elas são sem a gritaria da Rachel, sem o bico da Mônica. Elas simplesmente são poderosas. Ponto. É isso Glória que eu tô Maria Feelings. Glória Maria Feelings, e é isso que eu estou falando da comédia, entendeu? As mulheres da comédia, elas têm que ser poderosas, como muitos dos homens da comédia são.